Bom, vamos seguir falando agora sobre os cruzeiros, não o Cruzeiro da Ana, sobre as embarcações, porque o ministro do Turismo, Gilson Machado, defendeu que sejam afrouxadas as regras de controle da Covid-19 em viagens de cruzeiros para permitir a retomada das embarcações. A CLIA Brasil, a associação que representa as companhias de navios de cruzeiros no país, anunciou a suspensão das novas operações nos portos brasileiros até o dia 21 de janeiro. Aspas para o ministro. É preciso adequar a portaria com a Ômicron, porque ela não está gerando pressão nos hospitais. Mas a palavra é do ministro da Saúde. Eu torço para que haja esse entendimento. Nas redes sociais, diversos passageiros reclamaram da suspensão. Um deles chegou a viralizar. Acompanhe o trecho. Cruzeiro cancelado. Foi exigido o passaporte vacinal, PCR 24 horas antes, e o que deu... O navio cancelou o cruzeiro por conta da Anvisa e agora eu estou no Costa Diadema indo para a prisão domiciliar no navio. Vamos para a prisão domiciliar. Meus últimos minutos de curtição aqui do ano, parado aqui no Costa Diadema em Salvador, preso. Estou podendo tomar ainda mais um copo de chopp, mas estou sendo obrigado a descer para a cabine e ficar lá recebendo alimentação como presidiário. Começo essa com você, Ana. O que achou dessa decisão da suspensão dos cruzeiros, das embarcações? Olha, de novo, acho que a nossa audiência hoje vai ficar um pouco cansada com as minhas comparações com os Estados Unidos, mas é inevitável, né? Essa comparação é inevitável porque nós vimos esse filme aqui o ano passado, né? O CDC ali colocou que só vacinados deveriam entrar em cruzeiros. Obviamente que o estado da Flórida é um dos estados aí que tem mais cruzeiros dentre os 50 estados americanos. O estado da Flórida, então, com o governador republicano DeSantis, o estado da Flórida entrou com uma ação para que não fosse obrigatório aí, o comprovante de vacina. Foi suspenso o comprovante de vacina, mesmo assim as empresas de cruzeiro, elas adotaram o passaporte vacinal, os cruzeiros começaram a sair ali da Flórida, principalmente de Miami, apenas com vacinados e a gente sabe o que aconteceu, né? Surto de Covid em todos os cruzeiros e agora essa semana o CDC disse que os cruzeiros de vacinados não são tão seguros e que é para as pessoas evitarem os cruzeiros, inclusive de vacinados. Ou seja, está aí a verdade dentro dessa pandemia, né? 2 anos já aí há quanto tempo, né? Médicos importantes à frente dessa pandemia, salvando pessoas, não médicas aí, cantoras que passam o dia aí falando bobagem nas redes sociais, mas médicos ali da linha do front mesmo, eles falaram: o passaporte não vai bloquear a transmissão. E médicos foram cancelados, seus canais foram derrubados, suas redes sociais aí foram também posts derrubados por questionarem, né? Já que eles ali na linha, no front da doença, dos hospitais e de suas clínicas, eles estavam vendo que eles estavam atendendo muita gente vacinada, né, que vinha com a doença, e a verdade aí, né, como diz em Minas, é fogo morra acima e água morra abaixo, não tem jeito, o passaporte da vacina não protege contra o contágio, a verdade é essa. E rapidinho, Augusto, antes do seu comentário, ainda falando sobre esse setor do turismo, tem uma outra informação importante. Em uma live nesta terça-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que o carnaval de rua, nos moldes tradicionais, não acontecerá na cidade em razão da pandemia de Covid-19. Paes declarou, abre aspas, acabei de ter uma reunião com o pessoal dos blocos de rua e a gente comunicou a eles que o carnaval de rua, nos moldes que eram feitos até 2020, não acontecerá em 2022. Infelizmente, e eu falo como prefeito que gosta do carnaval e como cidadão, isso não será possível, fecha aspas. Dados da Prefeitura do Rio mostram que a quantidade de casos de Covid teve um grande salto nas últimas semanas. Na última quarta-feira, Paes, outros 2 secretários e músicos participaram de um encontro festivo. A cantora Tereza Cristina, que esteve presente no evento e tirou foto com o prefeito, testou positivo para a Covid 2 dias depois. Augusto. Bom, para mim, só comentando esse caso da proibição, para mim, qualquer pandemia que causa menos de 50 mortes, para mim é gripe. Não é gripezinha, não estou brincando com isso não. Estou dizendo que é gripe. É o que faz a dengue,
né, nos seus piores momentos. Tá? Então, acho aí, pago para ver. Vamos ver o que vai acontecer no Rio. Agora, o assunto anterior, sobre esse vídeo, como este programa aqui também não choca as melhores famílias, nós não demos o melhor momento desse vídeo, em que ele manda os defensores do passaporte da vacina para Jaú, digamos assim, né? Bauru. É essa rima que ele mandou e que é um grande momento, porque ele depois de falar calmamente, aí ele mostra, ele diz o que muito brasileiro gostaria de dizer aí para Anvisa. Para fecharmos, Fiuza, 2 minutos. O Eduardo Paes está brincando de sanitarista, brincando de comitê científico de fundo de quintal, e ele, então, achou que ia pegar mal, bloco de rua. Como é que vai exigir, né, o Eduardo? O passaporte na rua, né? Não dá. Esse modelito fascistoide pelo qual você se apaixonou, não ia dar, né? Como é que faz? Então, ele vai aglomerar no Sambódromo, não é isso? Vai ter, né, pelo que eu entendi, não vai ter o Carnaval dos Blocos, mas vai ter o Carnaval na Marquês de Sapucaí, não é isso, Vitor? Isso, na Sapucaí sim, confirmado. Então na Sapucaí pode ficar todo mundo junto, não tem problema. Bom, para começar, é isso que o Augusto acaba de dizer. A gente precisa de uma alma honesta para nos trazer a situação epidemiológica, que está dificílimo, né? Desde o começo está dificílimo, né? Desde o presumido Covid está dificílimo. Mas a gente vai buscar, a gente quer, o doutor Roberto Zeballos, por exemplo, nos trazendo, ele tem trazido a questão da Ômicron, o que isso pode significar como uma fase de saída da pandemia. Ele não faz profecia nem nada, mas ele afirma que é possível e ele tenta dar o quadro epidemiológico. O comitê científico do Eduardo Paes não tem nada de científico. Isso aí é uma alegoria propagandística. E ele, empurrando cidadãos para uma vacina experimental que causa efeitos adversos eventualmente letais, e nós temos os nomes que eles fingem que não existem, ele empurra as pessoas para tomar uma vacina e diz que isso protege, mas é mentira. Então, o passaporte vacinal para você pular o carnaval no Sambódromo, se a situação epidemiológica não estiver resolvida, é uma completa irresponsabilidade. E eu vou ler rapidamente aqui, Vitor, você me dá 30 segundos só, para eu completar o que eu falei sobre a decisão, a manifestação do Ministério Público Federal pelo procurador doutor Ailton Benedito, que ele diz o seguinte sobre a ilegalidade do passaporte vacinal. Ele diz simplesmente, ele lê a lei 13.979, que é essa lei que criou a possível obrigatoriedade, dizendo o seguinte: item 1, existência de evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. E 2, ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicação dos imunizantes. E a própria decisão do Supremo constata, né, a partir da própria decisão do Supremo, ele constata o seguinte: o passaporte vacinal é ilegal porque o item 1 e o item 2 não estão contemplados. Rapidamente, palavras do procurador Ailton Benedito: não é fundamentada em evidências científicas à medida que não há comprovação, amplo e definitivo conhecimento acerca de segurança e eficácia, conforme admitido pelos próprios fabricantes, encontrando-se as vacinas ainda em fase de estudo. Então, o senhor Eduardo Paes finge que tem no passaporte fascistoide sanitário uma defesa da sua saúde. Ele está expondo você a uma eventualidade epidemiológica que ele não controla, ao contrário do que ele diz que faz. E ele despreza os riscos que, como acabo de ler na manifestação do procurador Ailton Benedito, não estão completamente determinados sobre o que pode acontecer com quem se vacina. O prefeito Eduardo Paes diz textualmente, tem vídeo disso, que vai prejudicar, dificultar a vida do não vacinado. Isso é uma declaração fascista.
E eu quero que essas autoridades respondam por esse tipo de responsabilidade, antes, durante e depois do Carnaval.